Cadê a sua chama? Aquilo que te define. A chama capaz de virar protagonista no meio de qualquer escuridão, simplesmente pelo fato de existir. Claro, toda chama queima, mas nunca da mesma forma. Áurea, rubra, índigo, constante, dançante, mutante. Não importa. Cadê sua chama? É algo que muita gente tem, mas ninguém tem igual a você. Quando está cedo, ela chama, atrai, inspira, guia os demais, nos faz brilhar mais forte. Are you lit? Lit, a plataforma inédita de on-learning da Sampo. Bem-vindos aos estúdios do LIT, aqui em São Paulo. Muito feliz de estar aqui com vocês e apresentar o relatório de impacto das atividades do LIT. Nós temos já algumas centenas de pessoas conectadas, esse número cresce a cada minuto, eu estava acompanhando, e nós estamos com alunos, com professores, com educadores, com entusiastas da inovação, com todos aqueles que entendem que o caminho da disrupção, que o caminho da inovação é um caminho que tem que ser apreciado por todos. Em 2017, nós viemos a público para falar sobre disrupção na educação. Nós viemos falar sobre reinvenção da aprendizagem. Fizemos promessas, definimos conceitos, e durante todo esse tempo, nós fomos ousados. Ousadia que fez com que a gente trabalhasse muito para chegar aqui e prestar conta para vocês. Nós falamos que a educação disruptiva seria uma educação baseada na ciência da aprendizagem. Uma educação baseada no protagonismo do aluno. Uma educação baseada na aprendizagem ao longo da vida. Mas essa nova educação não seria perfeita se não fosse para todos, se não fosse democrática. Por isso que nós fizemos questão de colocar os princípios do professor Clayton Christensen de inovação disruptiva para fazer a verdadeira disrupção da aprendizagem e levar a melhor experiência de aprendizagem para o máximo de pessoas. Em 2017, nós falamos que a educação seria always on, que o botão modo aprender ficaria sempre ligado e que a jornada de aprendizagem ao longo da vida seria com o suporte de micromomentos, seria personalizada, seria feita de forma a construir microcertificações para que a gente pudesse empilhar essas certificações e a partir dela criar certificações maiores, chegando inclusive a um programa de MBA. Nós falamos que as novas tecnologias, que as novas formas de interação, inclusive formas de interação de redes sociais, poderiam ser trazidas para o aprendizado. Nós falamos que a inteligência artificial poderia ser uma nova forma de aprender. E, independente de cada real colocado em educação trazer retornos, nós desafiamos a lógica de mercado para que a educação fosse mais democrática e trouxesse retornos ainda maiores para os alunos. Nós falamos que o futuro da aprendizagem não seria online, não seria presencial, ela seria híbrida. E que todas essas novas tendências seriam abraçadas pela análise de dados, pela inteligência artificial, pelo machine learning, em benefício do aluno. Para que o aluno pudesse aprender mais, melhor e de forma mais rápida. Por que fizemos isso? Fizemos isso pelo propósito de democratizar globalmente a melhor aprendizagem para o bem da humanidade. Não é pouca coisa. Cada palavra que está escrito aqui nos guia todos os dias. Cada palavra nos faz refletir sobre se as decisões que nós estamos tomando a cada dia são os caminhos corretos, se a decisão é a decisão correta. E a gente chega no dia de hoje. Um dia para prestar contas para você. Um dia em que as pessoas que nos acompanham durante toda essa jornada podem agora compreender até onde a gente chegou.
Alguns perguntam, por que compartilhar? Eu perguntaria, por que não dividir isso com vocês? Democratizar globalmente a melhor aprendizagem para o bem da humanidade é prioridade, não é segredo. Falando em aprendizagem, eu quero chamar o diretor acadêmico e de inteligência artificial do LIT, o professor Adriano Mussa, para falar um pouco para a gente o que a gente aprendeu sobre aprendizagem. Obrigado. A aprendizagem, ela é, por definição, humana. Somos a única espécie que não nascemos prontos. Não nascemos prontos e vamos nos completando ao longo da vida por meio da aprendizagem. A aprendizagem é humana porque ela requer atenção, interesse, curiosidade, afeto, proximidade, significado. A aprendizagem é humana porque ela faz uso da máquina mais complexa e mais plástica que nós temos conhecimento, que é o nosso próprio cérebro. A aprendizagem é humana e a aprendizagem é complexa. Complexa e múltipla, por natureza. Essa multiplicidade é muito bem representada pelo professor Richard Elmore, de Harvard. Ele fala que existem dois grandes eixos de modos de aprender. Um eixo da aprendizagem poder ser mais individualizada ou mais coletiva, mais estruturada ou menos estruturada. Chegando em quadrantes muito interessantes, como esse primeiro aqui, aprendizagem estruturada e individual. Exemplo típico, aulas particulares, roteiros hierarquizados, determinados de autoestudo. A aprendizagem pode ser estruturada e coletiva. O melhor exemplo disso, uma sala de aula convencional. A aprendizagem pode ser distribuída e individual. O melhor exemplo disso, o que acontece com todos nós todos os dias. Aprendemos um pouquinho vendo um vídeo do YouTube, lendo um trecho de livro, lendo um pedaço de uma reportagem, de forma individual, mas distribuída, não necessariamente estruturada por alguém. E a aprendizagem pode ser distribuída e coletiva. Melhor exemplo, aprendizagem em rede, aprendizagem por participação em projetos reais ou projetos fictícios. Qual o mais interessante disso? Se você olhar para a parte de cima do gráfico, você vai ver que são formas tradicionais, que eu diria antigas até, de aprendizagem. Existe uma tendência muito forte de caminharmos em quantidade de ofertas para a parte de baixo, menos estruturada, mais distribuída. E existe uma tendência de caminharmos para a parte direita do gráfico, de termos ofertas de aprendizagem mais coletivas. O professor Richard Elmore coloca com uma clareza incrível de que não existe um quadrante ótimo, um quadrante melhor do que outro. Mais do que isso, um mesmo indivíduo aprende das 4 formas ao mesmo tempo, de forma simultânea. Olha como a aprendizagem é complexa. Ela é absolutamente múltipla. Ela está em todo lugar. E qual é o nosso desafio? Entendermos que ela está em todo lugar, considerarmos as aprendizagens feitas fora dos muros das regiões da escola, e mais do que isso, entendermos essa complexidade enorme para conseguirmos oferecer caminhos, jornadas que inspirem os nossos alunos a terem aprendizagens mais significativas e mais efetivas. Na minha opinião, essa compreensão tem um caminho. E esse caminho é por meio da junção de 2 ciências. A ciência dos dados, Data Science, com a ciência da aprendizagem, Learning Science. Vou começar com Data Science. Se conseguirmos oferecer uma jornada de aprendizagem razoável, bem pensada, inicial, e conseguirmos, em parte, para experimentarem essa jornada, se a jornada for pensada para dados, esses alunos, ao aprender,
Aprender pouco, aprender muito, aprender mais ou menos, aprender mais rápido, aprender menos rápido, vão gerar dados. Dados esses que, se bem trabalhados por inteligência artificial, por ciência de dados, mais especificamente por machine learning, nos faz melhorar a jornada de aprendizagem. Jornada de aprendizagem melhor, mais alunos, ou pelo menos mais aprendizagem. Mais alunos, mais dados. Mais dados, possibilidade de melhorar a jornada de aprendizagem, criando um ciclo virtuoso incrível para a aprendizagem. E por que isso acontece? Porque, especialmente, ciência de dados e machine learning preocupa-se em encontrar padrões. Padrões que fujam aos olhos humanos. Mas estamos falando de educação. Se estamos falando de educação, não estamos procurando apenas padrões. Estamos procurando também, e essencialmente, diferenças. Aprendemos de forma diferente. Se a aprendizagem humana ela é complexa, ela é individualizada. E observe o que acontece. Quem experimenta a jornada? O aluno. Quem gera os dados? O aluno. Machine Learning é usado para melhorar a jornada do aluno. Portanto, ao seguir esse ciclo virtuoso dos dados, estamos automaticamente com a famosa centralidade em alunos. Existe uma falácia no mercado, em todo tipo de organização, de que ser data-driven conflita com ser focado no cliente, ser focado no aluno, ser focado no humano. Nós não acreditamos nisso. Porque se o ciclo virtuoso for bem feito, ele é absolutamente centrado no aluno. Bom, só que observa. Ciência de dados pode usar os dados para identificar padrões e diferenças. Só que daí nós temos que trazer para a conversa uma segunda ciência, a ciência da aprendizagem. Porque os dados vão identificar padrões e diferenças. As ciências da aprendizagem conseguem identificar as explicações, os porquês de determinado padrão ou de determinada diferença. E mais do que isso, a ciência de aprendizagem consegue sugerir melhorias, aperfeiçoamentos da jornada de aprendizagem. A expressão aprender a aprender está na moda. O Fórum Econômico Mundial considera repetidas vezes esta como uma competência mais essencial para o presente e para o futuro. Faz muito sentido. Vivemos um mundo VUCA, ou leia pós-moderno, de mudanças intensas e muito velozes. Então, aprender a aprender faz muito sentido que seja uma característica, que seja uma competência essencial. O problema é que, lamentavelmente, a sociedade me parece que se afastou um pouquinho das ciências da aprendizagem, muito senso comum, que tem muito papel, tem um papel muito positivo, mas precisa ser um mix da ciência da aprendizagem com o senso comum da aprendizagem. Porque, de novo, os dados conseguem identificar os padrões e as diferenças. A ciência da aprendizagem consegue explicar os comportamentos e nos dá excelentes insights de aperfeiçoamento da jornada. E quando juntamos essas duas ciências, nós acreditamos que, e aprendemos que essa é uma combinação muito interessante, muito especial para entendermos efetivamente a aprendizagem. Os insights que eu vou começar a descrever agora, apresentar para vocês, eles foram essencialmente baseados nesse ciclo, né? Nessas duas ciências que, quando combinadas, têm um potencial absolutamente incrível. Para explicar os nossos principais insights, nós optamos por fazer uso da jornada de aprendizagem do aluno. Jornada essa que começa na escolha da própria jornada, passa pela aventura da aprendizagem, pelo processo de aprender em si, e termina ou recomeça, né, no feedback e no redesign da jornada. Eu vou começar conversando um pouquinho sobre a primeira etapa, a escolha da jornada. E a escolha da jornada já traz por si enormes desafios. Percebemos no LIT um efeito que ficou popularmente conhecido como o efeito Netflix. Mais ou menos assim. Sábado à tarde, você senta na frente da televisão, põe no Netflix, vai para baixo, aí vai para o lado, aí vai para o outro lado.
aí manda um WhatsApp para alguém para ver se alguém sugere alguma coisa, ninguém te responde na hora, aí você vai na busca, aí você tenta drama, comédia, aventura, passados 35 minutos, muitas vezes você desiste. Por trás disso está o paradoxo da escolha. Como nós temos muitas opções, escolher um significa abrir mão de todos os outros. E o peso da frustração de uma escolha errada ele é bastante relevante. Se isso é relevante na escolha de um filme, que o máximo que você vai perder são 2 horas, né? 2 horas e meia no máximo, e um pouco de frustração, imagine o efeito disso na escolha de um programa de aprendizagem. Que talvez você precise de 8 horas de dedicação para começar a entender que aquele não era o programa melhor para você. O desafio da escolha é muito pesado. O que é que nós optamos? No LIT, nós entendemos que os dados nos mostraram que se o aluno não escolher um curso de forma adequada em até 23 dias, sendo que dentre esses 23, a primeira semana é crucial, aumenta sensivelmente a chance do aluno evadir, dele abrir mão da sua aprendizagem. Portanto, o que é que nós fizemos? Desenhamos trilhas. Trilhas não com o objetivo de determinar o que um aluno vai fazer, mas trilhas no sentido de inspirar esses alunos para seguirem o caminho que mais fizer sentido para os seus objetivos, que são próprios, individuais, intransferíveis. Porém, nós aprendemos que dá para juntar os objetivos do aluno com a curadoria da escola. Porque a escola sabe, ou pelo menos tem bons palpites, de quais são as competências do futuro. Quais cursos tratam dessas competências? Quais possibilidades de caminhos, de jornadas distintas temos para o aluno atingir o mesmo objetivo? É a escola inspirando a trajetória do aluno. Aprendemos que sim, fez sentido um novo jeito de fazer MBA. Quem disse que eu tenho que fazer MBA, por exemplo, na lógica determinada pela escola, na ordem que ela definiu? Por que que eu não posso, já que estou num mês aqui no trabalho, que o tema do mês é EBITDA, por que eu não posso decidir aprender EBITDA no mês em que estamos trabalhando EBITDA fortemente aqui no trabalho? E depois isso ser considerado como parte da sua formação de um MBA. Nós propusemos isso há alguns anos, no lançamento do LIT. E hoje, isso se confirmou como um novo jeito, altamente efetivo e bidirecional, ou melhor, considerando as necessidades do aluno reais para a decisão, para a sua escolha de jornada. E a escola inspira o aluno. A recíproca é verdadeira. Aprendemos que o aluno inspira a escola. Começamos o LIT com cerca de 60 programas, 60 cursos. Ao longo dos últimos anos, mais do que dobramos. Mas eu não estou aqui preocupado com números de curso. Eu estou mais preocupado com qual foi a lógica de construção desses programas. E a lógica foi student-driven. Foi o aluno que direcionou quais cursos nós ofertaríamos. Vou dar um exemplo. Os dados nos mostraram que metodologias ágeis, há alguns anos, era uma demanda muito forte. Obviamente que construímos um curso muito bom de metodologias ágeis, e em 3 meses esse curso passou a ser o mais cursado, mais aproveitado de toda a plataforma. Coisas semelhantes aconteceram com Design Thinking, com inteligência artificial, e com tantos outros temas. Eu tenho alguns insights sobre o que aconteceria se fôssemos nós, da escola, que decidíssemos os temas, sem ouvir o aluno, sem entender o aluno, sem utilizar os dados para direcionar o que ofertar. Eu suspeito que a gente correria um sério risco de interpretar que metodologias ágeis são um modismo passageiro e, portanto, não faz sentido ofertar esse tipo de programa. Isso poderia acontecer. Ou seja, a escola inspira o aluno inspira a escola. Ainda dentro dos desafios da escolha, aprendemos que a escolha também envolve como eu vou aprender. Somos pessoas individuais,
aprendemos de forma diferente. Eu aprendo melhor lendo, o Securato melhor vendo uma aula, outra pessoa participando de uma atividade co-criativa, de um projeto. Aprendemos de forma diferente. As ciências da aprendizagem nos mostraram que personalidade, traços de perfil de personalidade, tem muita relação com a aprendizagem. Com base nisso, utilizando inteligência artificial, em poucos minutos de plataforma, de uso da plataforma LIT, conseguimos identificar os traços de perfil de personalidade desses alunos e adaptamos a plataforma de forma automática para que a plataforma tenha uma estrutura ótima para atender aquele perfil de aluno. Mais de 40 mil pessoas, 40 mil alunos, já fizeram esse processo de personalização. Descobrimos coisas muito interessantes. Descobrimos que, lamentavelmente, pessoas extrovertidas têm 2,2 pontos a menos nos resultados de performance de aprendizagem quando comparados com alunos introvertidos. Depois que os dados mostraram isso, a gente começa a especular os porquês, né? Parece fazer sentido, poxa. O introvertido tem um modo focado, talvez não tenha o modo difuso de aprendizagem, mas o modo focado mais aguçado. Faz mais sentido. Se a oferta for, primeiro você lê, depois você assiste um vídeo, depois você vem discutir. Nós percebemos, então, ao longo de um ano, nós começamos a testar coisas para que esse extrovertido tenha uma aprendizagem melhor. Por exemplo, priorizando atividades participativas, onde essa pessoa possa explorar a sua extroversão. Por exemplo, a primeira coisa que um extrovertido faz na plataforma é participar de uma discussão. A gente poderia pensar, mas como assim? Discutir o quê? Se ele não se preparou, se ela não se preparou? Não, o extrovertido precisa disso. Ele ou ela, eles vão aprender falando. Nós ofertamos aulas online, síncronas. Sim, é possível oferecer aulas síncronas em alta escala. Aulas ao vivo, para o extrovertido participar. Passados um ano de tratamento muito sério, hoje não existe mais diferença de performance, de aproveitamento, de aprendizagem entre uma pessoa extrovertida e uma pessoa introvertida. Ponto para os dados, ponto para a ciência de aprendizagem. E eu tenho muito dó dessas pessoas extrovertidas. Elas provavelmente se frustraram ao longo de uma vida escolar inteira, infantil, porque não conseguiam ir tão bem quanto uma pessoa introvertida. Ou tinham que se esforçar o triplo para ter o mesmo aproveitamento. Não faz sentido. Os dados são capazes de nos mostrar coisas como essas e nós agirmos para aperfeiçoar essa jornada de aprendizagem. Como o Securato mencionou, a aprendizagem tem que ser personalizada. Ainda como parte da escolha, o aluno escolher na sua jornada quando, tempo, que ele vai dedicar, que ela vai dedicar. E, lamentavelmente, o relógio foi o grande ditador, benevolente ou não, do nosso processo de aprendizagem. Lembra das épocas de escola? Ah, nós temos 2 aulas de 50 minutos para aprender a fórmula de Bhaskara. Bom, o que acontece nesses 50 minutos? 40% da sala já entendeu Bhaskara e está absolutamente entediado. Outros 40% não entenderam o Bhaskara e estão achando o ritmo do professor muito, muito acelerado, já desistiram também. Dos 10% restantes, 7% faltaram. Não é isso? Sobram 3% que parecem estar acompanhando o professor. Certeza que estão? Não sabemos. O LIT permite que a gente tire o relógio e traga o domínio. Opa, desculpa. Tira o relógio e traga o domínio. Vou dar um exemplo. Alguns cursos no LIT, nós estimávamos que ele tem uma carga de dedicação do aluno de cerca de 20 horas. Ao analisar os dados desses anos de LIT, nós vimos que a faixa de aproveitamento desse curso vai de 3 horas a 55 horas. E em 20 horas, não achamos, nem próximo de 20 horas, não achamos nenhum ser humano.
Ou seja, em média são 20 horas, que eu não sei nem como é que foi definido. Talvez eu defini, o secretário definiu, um professor definiu. Só que com base em quê? Com base na média. O problema é que a pessoa média não existe. E nós fazemos tudo para uma pessoa que não existe. E o mais interessante, tanto faz as pessoas de 3 horas de dedicação, as pessoas de 55, se foi provado o domínio, não há diferença de domínio entre elas. E qual o problema de eu levar 55 horas e outra pessoa levar 3? Certamente, em outro tema, eu posso levar 3 e a pessoa 53. E mesmo que eu preciso sempre de 55 horas, não há problema nenhum. Nós podemos tirar o relógio e trazer o domínio. Eu não jogaria fora o relógio, porque eu acho que o relógio tem uma função muito boa. Uma função anti-procrastinação, que nós evidenciamos no LIT, muito boa. Porque as ciências da aprendizagem nos dizem que é ruim focar no produto. Quer saber? Hoje eu vou aprender Bhaskara. Eu domino Bhaskara hoje. Pode não acontecer. Você está inferindo algo, assumindo algo que depende de muitas variáveis. É bem diferente de você falar assim, hoje eu vou me dedicar 40 minutos para estudar Bhaskara, para aprender Bhaskara. Mas é certeza que você vai dominar? Não. Mas é certeza que eu vou me dedicar. O relógio, como um antiprocrastinador, tem uma função muito boa. Mas não significa que todos têm que dominar no mesmo período. Passando para a próxima etapa, para a efetiva aventura da aprendizagem, nós aprendemos, confirmamos que a aprendizagem está em absolutamente todo lugar. Ela está na escola, ela está em casa, ela está no trabalho, ela está numa mesa de bar. Aprendemos de todo jeito, de todas as formas. Então significa que nós temos que considerar que a aprendizagem está além dos muros da escola, ou dos limites da escola. Considerar isso é muito fácil. Eu posso considerar e na hora de entregar o curso, entrego o mesmo curso. No LIT, nós usamos inteligência artificial para conseguir entender. Essa era a proposta. O que o aluno sabe, o que ele sabe muito, o que ele ou ela sabem pouco, o que não sabem nada sobre determinado tema. E por que não? Se já houver uma experiência prévia, que pode ter vindo de qualquer lugar, de forma individual, de forma coletiva, de forma distribuída ou de forma hierárquica, não é isso? Essa aprendizagem pode ter vindo com o aluno já. E por que não fazer um curso de 20 horas, que ninguém faz em 20 horas, em 4 horas, em 6 horas, em 8 horas? Extrapola um pouco isso. Quem disse que um MBA, por exemplo, um programa formal, precisa ter a duração de 24 meses? Pode ter duração de 5 meses, de 3, de 6, eu não sei. Depende da sua experiência. Agora, na pandemia, nós tivemos alunos que completaram trilhas inteiras de MBA em 3 meses. Por quê? Pessoas fomos estudá-los, né? Pessoas com alto nível de experiência pregressa. Pessoas com um background enorme, que vieram apenas fechar algumas lacunas. Ótimo, não perca 2 anos e gaste uma fortuna. Perca 3 meses e feche só as lacunas. Mais de 1,8 milhões de minutos de estudos foram economizados com essa funcionalidade de personalização da inteligência artificial. E atenção, pessoal, se a aprendizagem está em todo lugar, professores também estão. Amplie o conceito de professor. Professor está onde há o expertise. Expertise é baseado em conhecimento e atitude, ou seja, saber e saber fazer. Excelente. Então, esse professor pode estar em qualquer lugar. Mas nós aprendemos ou ratificamos a importância do terceiro pé do tripé, que é a didática. Professores com alto nível de didática apresentam cursos cujos professores têm um alto nível de didática, na opinião do aluno, apresentam taxas de conclusão muito superiores a dos demais. Taxas de aprendizagem, de performance, muito superiores do que os demais. A nota média dos professores na plataforma é 9,1 de 10. E todos os nossos estudos comprovaram que o professor precisa ter expertise, saber e saber fazer, mas precisa sim ter didática. Faz uma diferença bastante concreta na aprendizagem do aluno. Percebemos
que a aventura da aprendizagem, sim, se dá em micromomentos, em micropílulas. Só que ressignificamos ao longo desses anos o conceito de micromomento. Dizem por aí que o máximo que um ser humano consegue prestar atenção num vídeo são 3 minutos. O que nós aprendemos? Que depende muito. A nossa média não deu 3 minutos, deu 7 minutos como um ponto ótimo. Só que com uma variância enorme. Por quê? Porque depende do tema. Um vídeo explicativo de 20 minutos, 20, de introdução a derivativos exóticos, que é um tema altamente complexo, é um micromomento. Que mostrou-se 1000 vezes mais efetivo do que 10 vídeos de 2 minutos para introduzir derivativos exóticos. Ou seja, qual é a aprendizagem? Que micromomentos sim funcionam. Qual o tempo certo? O menor possível, de acordo com a temática, de acordo com a complexidade do que está se querendo aprender. Foram mais de 87 milhões de micromomentos, cerca de 11 milhões de micropílulas aproveitadas na plataforma. Ainda sobre a aventura da aprendizagem, nós ratificamos a importância das metodologias ativas. A ciência da aprendizagem, ela nos diz, por exemplo, que ler um capítulo de um livro, fechá-lo e pensar mentalmente ou em voz alta sobre o que eu aprendi neste capítulo é de 3 a 4 vezes mais eficiente para a aprendizagem do que ler 3 vezes o mesmo capítulo. Extrapole isso um pouquinho. Você já ouviu falar ou você já sentiu na pele que a melhor forma de aprender é ensinando. Né? Quando você ensina alguém, você aprende horrores. Faz muito sentido. É na hora que eu vou ensinar alguém que eu estruturo as ideias, que eu percebo os elos que ainda não estão tão fortes. Eu percebo as fragilidades das minhas conexões cerebrais. Eu consigo efetivamente me testar. E observa, a técnica de ler um livro, fechar o capítulo e refletir. E ensinar alguém tem algo em comum. Esse em comum é testar-se. O segredo de metodologias ativas é autoteste. Ou um testar o outro. No LIT, nós temos inúmeras opções de teste. Testes, literalmente, com feedbacks instantâneos, mini estudos de caso, trabalhos individuais, trabalhos coletivos. Nós aprendemos algo um pouco mais interessante ainda. Nós aprendemos a importância do erro. Atenção, pessoas que erram nos testes intermediários têm uma performance melhor no final do que pessoas que acertam os testes intermediários. Observe a importância de errar no processo de aprendizagem. E errar é tão importante porque ela evita algo altamente documentado na ciência da aprendizagem, conhecido por ilusão de competência. Algo muito comum hoje em dia. Sabe aquele momento que você está vendo uma aula no YouTube, que você fala assim, você tem um momento, ahá. Você fala, ahá, entendi. Cuidado. Não necessariamente você aprendeu alguma coisa. Porque você só vai conseguir verificar se você aprendeu, e isso o LIT nos mostra, quando você for tentar aplicar. Por exemplo, resolver problemas reais ou fictícios na prática. No learning by doing, é que você tem a condição de verificar se o que você acha que você aprendeu, efetivamente você aprendeu. Esse mundo VUCA e esse mundo pós-moderno, eles levam tanta coisa para aprender, que é muito comum a ilusão do conhecimento. Por isso, a ilusão de competência. Por isso, metodologias ativas são um grande diferencial. E por isso que nós usamos a inteligência artificial há alguns anos, apostamos nisso, para criar mais uma metodologia ativa. Hoje a gente pode aprender participando de um grupo de discussão, resolvendo um caso, assistindo uma aula, fazendo um exercício, discutindo com alguém, não é isso? Mas a gente pode também aprender com uma nova forma de aprender, que é conversando com o Paul. Nossos melhores professores ensinaram o Paul. Paul ensina o aluno mediante um chatbot. É uma rede neural altamente complexa, mas termina num chatbot.
E é ativo, porque o aluno tem que pensar na pergunta. Nós não estamos acostumados a perguntar. Quem conhece estudos de caso de Harvard sabe que não há perguntas no final. No Brasil, a gente tem que adaptar. A gente tem que fazer a pergunta. Porque nós não estamos acostumados a perguntar, nós estamos acostumados a responder. De preferência, a resposta certa. O que a gente já entendeu que não necessariamente é o melhor caminho. Agora, o aluno pode conversar com o Paul. Só que o mágico desse processo não é a ida. O professor ensina Paul, Paul ensina aluno. É a volta. Porque o aluno, ao conversar com o Paul, ele está ensinando o Paul como ele, aluno, aprende melhor. Isso é repassado para o professor, que melhora o Paul continuamente. Isso cria um looping absolutamente fantástico. Um ciclo virtuoso que está muito além de todas as nossas expectativas. Passando agora para a terceira etapa, para a etapa de feedback e redefine da jornada de aprendizagem, nós aprendemos algumas coisas muito relevantes. Primeira coisa que eu quero comentar é uma relação muito forte, que acho que todos vocês percebem na prática, de desempenho e motivação. Nós optamos por fazer ao longo dos últimos anos um processo de reconhecimento dos melhores alunos, daqueles alunos que se destacam em termos de aprendizagem, que a gente chama de top alunos LEAD. E o que nós aprendemos? Que no mesmo instante que ocorre o reconhecimento público de um top aluno, as suas curvas de aprendizagem se inclinam ainda mais. Ou seja, um top aluno, quando sabe que é um top aluno, se torna um super top aluno ou uma super top aluna. Isso mostra o poder que motivação tem no desempenho. E claro que nós aprendemos e extrapolamos isso. Não só para o top aluno, porque o conceito de top a gente teve que usar um conjunto de regras, né? Mas talvez a gente tenha o top, o top um pouco menos top, e todos são top de acordo com o seu próprio objetivo, de acordo com o seu desenvolvimento. Nós aprendemos, pesquisando os top alunos, por exemplo, que 52% deles tiveram evoluções expressivas em suas carreiras profissionais, em suas jornadas profissionais no último ano. Ao estudá-los novamente, utilizando o ciclo de dados, né, e o ciclo da aprendizagem, ciência de dados e ciência da aprendizagem, nós percebemos que eles tiveram algo em comum. Eles não seguiram uma ordenação sugerida. Eles se inspiraram na trilha que nós criamos, mas eles fizeram seus próprios caminhos, baseados especialmente nos seus desafios profissionais. Numa ordem só deles. Porque o objetivo eles tinham. O caminho também pode ser deles. E aprendemos que existe algo maravilhoso na aprendizagem, que nós já suspeitávamos, mas está evidenciado, que é a aprendizagem vicia, no bom sentido. Uma performance exitosa, né, leva o aluno, ou a aluna, a ter mais capacidade curadora, mais capacidade de escolher os seus próprios caminhos, portanto, de se tornar mais autônoma. E isso faz com que esse fluxo recomece com uma escolha de uma nova jornada, porque isso é ininterrupto, só que agora em outro patamar, com um patamar curador do próprio aluno, da própria aluna, muito diferente. Ou seja, alunos que performam bem no LEAD conseguem ter muito mais facilidade para performar ainda melhor. Que bom, né? Um ciclo virtuoso da aprendizagem. E agora, se pudéssemos responder a essa pergunta aqui, o que nós efetivamente esperamos desse processo de aprendizagem, desse processo de dados unido com ciências da aprendizagem para o futuro, nós estamos trabalhando com essas características. Conteúdos estão e estarão cada vez mais em todo lugar. Já estão. E não adianta negligenciarmos ou tornarmos menor um conteúdo que está disponível fora da escola. Ele pode ser muito bom.
professores estão em todo lugar, porque se o professor está onde o expertise está, se vai ter didático ou não, é uma outra questão. Mas se conteúdos e professores estão e estarão em todo lugar, a personalização se intensifica. De qualquer modo, porque mais opção o aluno tem de escolher conteúdo e de escolher professor. Se isso tudo é verdade, os limites da aprendizagem, que eram a sala de aula, passa a ser o seu network. Só que, atenção, não um network físico, mas um network digital, que é quase infinito. Não é isso? Se isso tudo é verdade, a aprendizagem está em absolutamente todo lugar. Desafios para a escola, para as escolas, para os educadores. Primeiro, não negligenciar que isso sim é verdade e que aqui existe muita qualidade. E que nós temos que considerar tudo isso, que a aprendizagem está em todo lugar quando o aluno tem alguma jornada conosco. Temos que considerar que a aprendizagem está em todo lugar, mas que a escola tem um papel, o educador tem um papel, nós acreditamos, muito forte, de inspirar a escolha de novas jornadas, de mostrar caminhos, de sinalizar caminhos, de inspirar caminhos, e de ser uma fonte curadora dessa aparente bagunça. Porque imagina, se conteúdo está em todo lugar, professor está em todo lugar, a pergunta que nós faríamos num mundo moderno é quem organiza. A pergunta que nós faremos no mundo pós-moderno é quem inspira, quem cura. E o mais interessante, como eu falei, nós aprendemos que quanto mais o aluno se desenvolve, ele aprende, mais capacidade curadora eles mesmos desenvolvem. Isso é a essência da autonomia. E que bom, porque isso vai nos forçar como escola a elevarmos o nível da curadoria e de caminharmos sempre, não como os detentores da verdade, mas sim como uma inspiração ou uma fonte de curadoria. Agora, pessoal, nós vamos apresentar alguns dados do LIT nesses anos e eu devolvo a palavra para o Securato. Obrigado, Mussa. Bom, a aprendizagem está mesmo em todo lugar. E em todo lugar, fisicamente. Hoje, a gente pode mostrar a jornada de milhares de alunos em diversas cidades. A Sabrina, por exemplo, que mora na França, aprende sobre estratégias B2B e estratégias B2C. Aprende sobre fundamentos de marketing digital. O Eduardo, que mora no Japão, aprende sobre análise de demonstrativos financeiros, comportamento do consumidor, cenário econômico, crédito, criatividade, inovação, empreendedorismo, mercado financeiro. O Juan, que mora no México, aprendeu sobre a composição do conselho de administração e fez reflexões, um programa sobre reflexões sobre a diversidade e equidade de gênero nas organizações. Isso acontece todos os dias. Acontece com a Thelma, que está em Moçambique, com o André, que está na Polônia, com o Felisberto, que está no Timor-Leste, e com o Matheus, que está na Angola. O LIT hoje já alcançou 90 países e está nos 5 continentes. Quem são as pessoas que passam pelo LIT? São pessoas com jornadas super interessantes também, de diversas características e com jornadas únicas. O Raul, por exemplo, tem 22 anos, é estudante e está fazendo uma série de cursos dentro do LIT para complementar a sua formação. A Renata, que tem 32 anos, por exemplo, trabalha na área de marketing e já fez quase uma dezena de cursos, além de estar cursando um programa, está fazendo, acumulando seus créditos, suas microcertificações num programa de MBA. A Priscila, que tem 40 anos, é advogada e fez o curso de governança corporativa, de compliance, de ética, de mercado de capitais, de prevenção ao crime de lavagem de dinheiro, de relacionamento interpessoal e gestão de conflitos e até de mercado financeiro e derivativos. Esses extratos, de pessoas, eles mostram as características de quem são os alunos do LIT.
O Guilherme, que tem 51 anos, é gerente de projetos de uma empresa de infraestrutura e também fez diversos programas e também está acumulando seus microcertificados para um programa de MBA no LIT. E eu deixei por último o seu Germano, que tem 78 anos. Ele é engenheiro metalúrgico e fez diversos cursos dentro do LIT. Matemática financeira, demonstrativos financeiros, análise de viabilidade de projetos de investimento, cenário econômico, contabilidade, mercado financeiro, e não para ainda de frequentar os nossos webinars e as aulas ao vivo que acontecem todos os dias. Esses são os extratos em números e essas são as inscrições, as histórias das pessoas que fazem parte do LIT. O LIT virou série. A primeira série de finanças pessoais do Brasil, na real, é a série absolutamente gratuita dentro do LIT. Uma série que já teve centenas de milhares de visualizações e quase 10 mil visualizações em libras, o que faz o LIT ainda mais democrático e inclusivo. O LIT virou benefício. Depois de provocações de diversos parceiros das áreas de recursos humanos, das áreas de pessoas, das organizações, nós construímos uma solução para o LIT ser ofertado, como um vale-refeição, como um vale-alimentação, como um bom plano de saúde, um plano odontológico e um plano de academia. Hoje o LIT é um benefício. O LIT é um benefício e coloca, de fato, o colaborador para ser protagonista do seu processo de aprendizado. São centenas de empresas que usam hoje o LIT Pass como alternativa de atração, retenção e, claro, desenvolvimento de pessoas. O LIT é social. Por que não, durante o isolamento social e durante a pandemia, permitir que pessoas ocupassem seus tempos, suas cabeças, com algo positivo, produtivo, se tornando mais relevantes para o mundo em transformação? O LIT ficou disponível por 30 dias, de forma absolutamente gratuita, sem limitações, com todos os certificados à disposição e beneficiou mais de 100 mil pessoas durante todo esse período. Foram milhões dedicados para esse projeto, um projeto que a gente também tem muito orgulho. Depois dessas conquistas, o que vem depois? Temos diversos tipos de iniciativas acontecendo ao mesmo tempo. Começamos, claro, pela ampliação brutal de conteúdos. Continuaremos produzindo conteúdos de forma incansável, sempre na lógica do Student Driven e da curadoria do LIT, da curadoria do nosso time acadêmico, liderada pelo professor Mussa, para que a gente possa identificar os temas que de fato geram desenvolvimento, que geram aprendizado, que tornam nossos alunos mais relevantes para as suas vidas. Já iniciamos a produção de conteúdos também de forma internacional, com escolas parceiras no mundo todo, e vamos, por meio disso, conseguir não só tornar os nossos alunos aqui no Brasil preparados com conteúdos globais, como continuar galgando a conquista de alunos fora do território brasileiro. Vamos também trabalhar de forma incessante para conseguir deixar o LIT cada vez mais acessível. São revisões e revisões e revisões de tecnologias, de processos, para que a gente possa, de fato, tornar o LIT mais democrático, para que o LIT possa ser acessado por mais pessoas. Falando em tecnologia, o que lidera o uso de tecnologias é sempre a análise de dados, a ciência de dados. Somos obcecados pelos dados. Somos uma organização baseada em dados. Esses dados, junto com a lógica de inteligência artificial, é o que nos ajudará a implementar outras tecnologias. Uma delas, por exemplo, é o reconhecimento facial. Não só o reconhecimento da face e do crânio para otimização de verificação de identidades de pessoas, da veracidade da pessoa, para provas e avaliações, mas para fazer a ligação entre a face e o aprendizado. Será que existem comportamentos de face de cada aluno que nos poderiam identificar o momento correto de ajudá-los? O momento certo de humanizar o aprendizado e estender uma mão? Isso a gente volta e responde daqui a alguns tempos. Realidade virtual
é algo que nós também trabalhamos já há 3 anos, desde o início da concepção do LIT. A gente acompanha as tecnologias para colocar realidade virtual, realidade aumentada e as mistas, para que a gente possa ampliar as formas de aprendizado. Análise de sentimento. Esse é um dos projetos mais maduros que a gente tem dentro da Sample, dentro do LIT. Um projeto de análise de textos, usando inteligência artificial, também para capturar momentos de necessidade de apoio para o processo de aprendizado, para o aprendizado não precisar ser solitário, nem sofrido, para o processo de aprendizado também ser mais fluido, para o processo de aprendizado ser mais rápido, para o processo de aprendizado ser melhor. Uso de blockchain para certificações. Esse é um estudo que nós já fazemos há cerca de 18 meses. Nós patrocinamos, inclusive, uma maratona de programadores em parceria com a IBM, onde nós desafiamos os programadores daquela maratona a criar os códigos baseados em blockchain para utilização em certificações. A ideia não é usar o blockchain para certificar os certificados que os alunos já obtêm, já conquistam no LIT. É para que a gente possa fazer uma certificação por competências, trazendo a sociedade para contribuir nesse processo de certificação. O LIT certificará tal competência, o domínio, o aprendizado pelo domínio. E as pessoas em torno daquele aluno, daquele profissional, também poderão fazer o mesmo, criando uma rede colaborativa, lastreada em blockchain, onde a gente consiga, de fato, mostrar e valorizar as competências dos nossos alunos. Reconhecimento de voz. Por que não conversar com o Paul, o assistente de inteligência artificial dentro do LIT, e pedir para ele reproduzir o vídeo de onde eu parei? Por que não perguntar para o Paul qual é a minha próxima atividade na minha jornada de aprendizagem? Por que não conversar com o Paul como um professor, como um tutor, fazendo perguntas naquele método de aprendizagem ativa? O processo de uso de voz dentro do LIT também caminha a todo vapor. Nós estamos preparando um LIT completamente novo. Já estamos trabalhando por um LIT muito além do que a gente pensou. Talvez agora é aquele momento onde a gente fará novas promessas. Mas hoje, no dia que a gente publica o nosso relatório de impacto de atividades do LIT, relatório que estará disponível para toda a sociedade no momento de prestação de contas, o que nós aprendemos sobre a disrupção da aprendizagem? Aprendemos que temos muito a aprender. Aprendemos que continuaremos aprendendo. Aprendemos que não conseguimos aprender sozinhos. Aprendemos que juntos conseguiremos aprender como democratizar globalmente a melhor aprendizagem para o bem da humanidade. Obrigado. Você que não para, que faz o que for preciso para mudar de vida, mesmo que não seja nada fácil. O LIT é para você, que sabe que mudar o jogo só depende de você mesmo, que entende que quem não se atualizar vai ficar para trás e que todo dia é dia de se reinventar. O LIT é para você. Concursos de inovação, liderança, negócios, finanças, digital, tech e muito mais. Você tem aulas com renomados professores da Sample, uma das melhores e mais inovadoras escolas de negócios do mundo, aprendendo onde quiser, quando quiser, no seu tempo. Uma mensalidade única e democrática